Tudo bom? Entrando ao vivo agora. Esperando só o pessoal entrar também. Vamos lá. Senta o dedo no aviãozinho aí, chama a galera. Direto do trono. Um almoço abençoado na presença do Senhor. E a gente agora tá no livro de Jó. Olha que maravilha. Deus tem transbordado sobre as nossas vidas nesses dias. Só aguardando aí o Marcelo entrar. E a gente continua falando a respeito do livro de Jó, né? Jó, aquele homem que passou por tanta tribulação, por tanto sofrimento, e mesmo assim continuou na presença do Senhor. E o Senhor o chama de servo justo, de servo fiel, né? Guardando a galerinha aí entrar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Tudo caminhando na perfeita paz de Cristo. Vai. A nossa fé em ação já deu tudo certo. Amém? Aham. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos. Então a gente Tô tá em Jó, preocupado. né? É. Bora. Fica não, fica não. Deus é que vai à frente, meu irmão. Deus que vai à frente. Vai dar tudo certo. O Senhor vai lá e abençoa e transforma. Não é não? É isso aí. Então pronto. Tá na mão de Deus, não tem melhor lugar. Ah. Vamos E começar aí? então? Olha só, ontem a gente Claro? terminou com a tarefa. Sim. Qual era a tarefa mesmo? Colocar na mão de Deus, né? Existem. Fizemos no primeiro dia a lista, certo? Fizemos aquela Uhum. lista lá, falando sobre o que estava acontecendo, qual era a nossa dor, nosso sofrimento, nosso deserto, né, que a gente passou aí. E aí depois a gente falou qual era o sentimento que esse deserto nos trazia, qual era a dor que esse deserto nos trazia. E aí logo em seguida a gente pediu para se colocar nos pés de Deus, né? Uhum. E declarar para Ele como você se sente e ser sincero, como Jó foi sincero com Deus, falando para Ele o que está acontecendo na sua vida. E hoje é um novo dia, certo? Certo. Hoje é um novo dia. E um novo tempo que começou. É. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, correto? Uhum. Então, assim, Jó ficou ali com os amigos dele 7 dias, chorando, lamentando por conta da situação que ele estava passando ali. E aí, de repente, Jó vai lá e se posiciona e começa a falar, né? Jó é que abre o silêncio. E aí, quando ele começa a falar, você percebe que ele, em momento nenhum, fala mal de Deus. Na verdade, Jó, ele se posiciona amaldiçoando o dia em que ele nasceu, mas ele não fala nada a respeito de que Deus fez isso comigo, Deus me fez passar por isso, não.
Ele só coloca assim que ele não está entendendo pelo que ele está passando, né? Tá doendo muito, Senhor, tô sofrendo, tá cansativo passar por isso. Eu não tenho um dia em que eu não chore, um dia em que eu não lamente, mas tudo bem, sem problema nenhum. Eu só quero entender por que que isso está acontecendo, né? Qual é o propósito disso na minha vida? Qual é o próximo passo a partir daí? Isso, e aí a gente terminou justamente falando sobre isso, dando a tarefa de que coloque nas mãos de Deus, né? Converse com Ele, fale sobre os seus lamentos, sobre as suas tristezas, sobre as suas infelicidades, sobre tudo que tem acontecido. Eu acho que a gente precisa fazer essa tarefa também. Eu preciso fazer essa tarefa também. Estou injuriado hoje. Não sei se é a falta do café, mas eu estou injuriado hoje. Estou injuriado hoje. Estou injuriado hoje. E... Injuriado, não fique não. Fique não. Vai dar tudo certo. Sabe, Marcela? A gente. Sabe o que que acontece? A gente tem. Eu aprendi que, infelizmente, existem coisas muito piores, né? Que a gente passa, muitos sofrimentos que a gente passa na vida. Abstinência. A Maria colocou aí a abstinência do café. Realmente, a abstinência do café é terrível, né? Mas É assim, muito. Não tinha noção do, do quanto que esse efeito da minha vida. eu fiquei um período aí, eu fiz um propósito, né, com Abstinência Deus mesmo. uma época, e eu fiquei bastante dias assim sem tomar café. Rapaz, até sonhar com café eu sonhava, pra você ter uma ideia. É terrível. Vício é ruim, né? Vício é muito ruim. É. Mas enfim, vai dar certo. Vambora. Aí Então depois vamos disso, lá. que é um dos amigos, um dos amigos de Jó, resolveu falar. Aproveita a quebra do silêncio, né? E E diz assim, aproveita. vamos conversar aqui. É. Não queria falar nada, não. Se você passasse aqui 10 anos calado, eu ia ficar aqui 10 anos calado do seu lado. Mas já que você quebrou o silêncio, vamos fazer o seguinte, me escuta um pouquinho. E aí, Já que você me deu a oportunidade, né? é, e aí o negócio Foi é assim, generoso. chegou sua vez de sofrer. Então ele faz, o Temanita tomou a palavra e disse: se alguém tenta falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez de perder a paciência, ao... mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no teu temor a Deus? Não tem esperança na sua integridade, dos seus caminhos? Pense bem. Toma outro, tá ligado? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hábito de Deus permanece, com o hálito de Deus permanecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Eu vou ler até o 11. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre
porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Tá ligado? Diga aí. Né? Olha que maravilha. Primeiro lugar é o seguinte. Vamos lá. Ele aproveita o momento e ele fala coisas que são verdades, né? São muito verdades mesmo na nossa vida e que é importante a gente se colocar. Ele fala assim: mas agora chegando a tua vez, você se enfada, você se cansa, e aí você se sente perturbado com isso, quer dizer, você abre a boca para quando as pessoas estão aí, quantas pessoas você já falou a respeito de que o sofrimento, que o deserto é que faz crescer, é que o sofrimento é que cura, é que através da cura da sua vida que outras pessoas serão curadas. Quantas vezes você ajudou pessoas que estavam passando por esse tipo de dor? Quantas vezes você se posicionou como servo do Senhor? Quantas pessoas você levantou? E agora, quando é sua vez de passar por isso, aí você diz: estou cansado? Tá doendo? Então, quando é com o outro, é fácil? Quando o outro está passando por isso, é fácil? Mas aí, quando chega a sua vez, você amaldiçoa o dia que você nasceu? É a sua vez de passar por isso. É o seu momento de passar por isso. É Como muito. você mesmo diz para todo mundo, é para trazer crescimento, para trazer desenvolvimento, não é isso que você fala para as pessoas? Mas só é para as pessoas, para você não é? Quando você entra nessa posição, não é para você. Só quando é para o outro. Muito bonito você. Muito bonito. Que exemplo é esse que você está dando? Que Beleza. exemplo é esse que você está dando? É isso que Deus quer de você? É exatamente isso, Maria. Suas palavras só servem para o outro, não servem para você? Não serve para viver? Isso. Então, assim, quando ele posiciona, ele está colocando assim, e ele fala assim, ó. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo que confias e a tua esperança, a retidão nos teus caminhos? Cadê o temor, o seu temor a Deus? A sua confiança em Deus? Não é isso que você fala para todo mundo sobre a sua confiança em Deus, seu temor a Deus? E aí ele coloca: lembra-te, acaso, se já percebeu algum inocente ou onde foram os retos destruídos? Existiu em algum momento algum inocente ou algum reto que foi destruído? E ele tem uma passagem que diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Ele não chegou a mendigar o pão. Sua descendência pereceu por propósito. E é muito difícil a gente ouvir isso do outro. É mais fácil. Eu acho que o que está chamando a atenção aí, nesse texto, é que é muito mais fácil a gente falar para o outro. É muito mais fácil a gente falar para o outro do que a gente viver o que o outro está vivendo. Muito mais fácil a gente chegar para o outro e dizer assim: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Não, isso não foi fácil, foi difícil pra caramba para ele fazer isso. Mas assim, Não, mas é fácil de dizer. É fácil você chegar e falar assim: ah, Deus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu isso, venci o mundo. É isso, fácil de dizer isso. isso. É Mas muito fácil. você passar pelo que Cristo passou, Esse é o eu estava falando desafiador. sobre isso. Eu estava falando Esse sobre é o isso de manhã, desafiador. assim, é É você maravilhoso chegar. você ver esse Cristo maravilhoso, esse Cristo bondoso, né? Esse Cristo que entregou a vida dele por mim, por você, pagou um preço como irmão, né? Cara, isso eu falo o tempo todo porque eu não sabia disso, né? Porque Levítico é muito chato de ler, não vou mentir, é chato de ler É, Levítico, muito, é muito. muita ler, mas é importante ler, sabe por quê? Porque foi aí que eu entendi como Deus é muito sábio. Ele fez assim, ele chegou e colocou assim.
entre as leis, ele falou que você pode pagar a dívida do seu irmão se ele não for capaz de pagar. Sim. Você deve pagar a dívida do seu irmão se ele não for capaz de pagar. E o que Jesus fez por nós foi exatamente isso. Ele pagou a dívida, a nossa dívida, porque nós não éramos capazes de pagar. Entendeu? E se posicionou. E passar por isso é fácil? Não. Passar por isso é fácil? Passar por essa aflição que Jesus passou foi fácil? Não foi. Então, falar é fácil, dizer é fácil, se colocar, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, é fácil. Mas quando você passa pela dor, aí você faz igual aquela musiquinha, né? A prova está doendo, Senhor. A prova está doendo. Estou Tô sofrendo, Senhor. machucando e tá te ensinando então. Toda promessa tem seu tempo de espera. Mas Deus já decretou Mas Deus vitória já nesta guerra. A gente só tá lá nos antigos agora, hein? fica tranquilo. Não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente Somente espera. espera. Não tenha Mas tenha calma. medo. É lindo, né? Vambora, olha Então só. vamos lá. Aí, o que Pode um acontece? mortal Fala ser aí. justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de vis noturnas. Quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobreviveram-me, sou, e todo espírito passou diante de mim, por mim, e saram os meus cabelos do corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que... Eu ia até onde mesmo? Tô fechando. É. Olha só. Existem É palavras de isso mesmo. verdade aí. Existem palavras de verdade aí, né? Ele fala assim: é, pode um justo, existir um justo aqui na Terra? Alguém que não cometa mentira? Ou que não cometa mentira, porque eu li Fernando falando verdade ali, aí falei besteira. Que não cometa erros, que não cometa falhas, entendeu? O pessoal tá falando assim, ó, a prova fica tranquila, é a parte mais difícil, né? Fernando falou. É... Aí Maria falou assim: fica tranquilo, não se desespera, a prova dói. A Barbie falou, mas existe um lindo céu. Fernando, a parte mais difícil é ficar tranquilo. A Barbie é lá que eu quero estar, é verdade. Maria é mesmo Fernando. Ah, eu quero ler essa parte aqui, ó. Tenho tendo exercitado isso em mim diariamente com as posições de ativação e através da repetição. Vitória, né? Tá repetindo isso. Isso é muito bom, Maria. Sempre tá repetindo mesmo as posições de ativação, muito bom. A pose do herói, né? A pose que ela tá fazendo aí é a pose de vitória, né? Então, de vencedor, de força. Mas e aí o que que acontece? O que eu acho legal é que ele faz, ele fala coisas que são verdades para Jó, ok? Mas Jó não está passando tudo isso porque ele está em pecado, ok? Pecado todo mundo tem. Aham.
Ele tinha pecado, assim como eu tenho pecado, mas ele estava debaixo da graça de Deus, porque ele ia lá, queimava incenso, fazia como Deus mandava, então não foi por pecado. Tanto que o próprio Deus fala isso, ele fala assim para Satanás, né? Tem me mandado, você tem me incitado contra Jó para que eu, né, o tente como é que fala? Sem sem motivo algum. Não existe motivo para fazer isso. Então, você vê isso bem real na vida de Jó. Não é por conta do pecado. Não é por conta do pecado. Mas ele está falando uma coisa que é verdade. Não existe homem justo perante Deus. Porque se existisse, qual era a razão de Jesus Cristo vir ao mundo, morrer na cruz e nos salvar? Não existe. Nós fomos justificados, porque nós não somos justos. Então, assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu não sou 100%. Existe pecado na minha vida. E eu preciso colocar ele diante de Deus. Eu preciso pedir perdão, preciso ser transformado. Entendeu? Mas, e aí ele tá falando sobre isso. Ele tá falando assim, que ele ouviu, né, uma voz de um leão, um bramido de um leão bem forte, falando que não existe homem puro diante do seu Criador, né? Aí ele fala que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeição, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria, né? Ele está falando sobre isso, né? Se Deus vai lá e tira o fio da vida, você é consumido, acabou, não existe nada. Deus te deu, é aquilo que Jó sempre fala, Deus te deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só que nesse posicionamento dele, ele também está acusando Jó. Ele não está só falando coisas que são verdade. Ele, ao invés dele estar ali falando assim, passe por isso, sabe? É normal, acontece, é comum. É porque Deus quer transformar a sua vida como Jó fazia, que ele descreve nos primeiros versículos que Jó fazia isso. Ele está fazendo diferente, ele está dizendo para Jó assim, você tem pecado, tem alguma coisa de errado na sua vida. Porque lembra que Deus é um homem punidor? Deus é um homem que tira. Deus é um homem mau, né? Porque enxergar Deus como quem te castiga, como quem te bate, como quem te, né? É enxergar um homem mau, um homem ruim. E é isso que ele tá falando. Ele tá falando assim, que Deus, você tá agindo no pecado, você tá contra Deus em alguma coisa, deve ter alguma falha na sua vida. Então, assim, ele não tá só contando uma verdade, ele também tá agindo como acusador ali. E acusador quem é? O diabo é acusador. É ele quem cochicha no seu ouvido, falando todos os dias: olha, você não pode voltar para a presença de Deus, não, porque você está fumando. Olha, você não pode ir para o louvor, não, porque você mentiu. Olha, você não pode voltar para Deus, não, porque você está falando palavrão. Olha, você está na bebida, Deus não te quer assim. Olha, é o diabo que é acusador. Porque Deus fala assim, venha como estás. Quem transforma a sua vida é o Espírito Santo de Deus, como a gente falou em 28 atos de Atos. Olha, eu fico pensando, assim, quando a gente põe numa nova versão aqui, Cláudio, quando eu coloco na linguagem de hoje isso, ele diz assim, ó, a nossa vida se Está acaba, experimentando a Bíblia nova. a nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. E a sabedoria é uma pessoa. E quando a gente Sem morre sem alcançar Jesus. acabar
a gente morre sem alcançar a sabedoria, a gente morreu sem alcançar o Criador. É isso que ele quer dizer. E ele diz que ninguém se importa com a nossa vida quando ela se acaba. Ninguém se importa com a nossa vida quando ela se acaba. Quando ele fala sobre sermos confiar nos e que foram criados da nossa carne. E ele não entende que, por exemplo, esse café que está me fazendo falta, que está me perturbando e aumentando o nível de cortisol na minha mente para me deixar irritado, é porque existia um vício antes, entendeu? Que causava um aumento de uma outra substância que agora me foge à memória. Mas então, dopamina, sabe? E aí me causa um êxtasezinho, uma felicidade. E a partir do momento que eu tiro isso, o cérebro começa a produzir outra coisa. E ele vai tentar substituir, tenta substituir esse. Ele é meio burro, o cérebro é meio burro. Ele vai substituir com cortisol, que causa irritação, que vai me causar irritabilidade, que vai me causar nervosismo. Porque ele está tentando liberar na verdade, não é porque ele é meio burro, é porque ele está querendo dizer para você assim, tá faltando alguma coisa que eu não estou conseguindo produzir. Tome aquilo, tome aquilo, Exatamente. tome aquilo. Ele é preguiçoso. E a gente faz isso na nossa vida. A gente precisa. Ele fala assim: acaso existe alguém que seja. Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do Criador? Aí eu me remeto à imagem do oleiro, que é o nosso Pai, que ele vai nos moldar, certo? Então, se nós somos barro, quando você molda o barro, assim, quando ele já está sequinho, porque nós somos secos, né? Nós somos secos, tem que quebrar de novo para fazer. Eu não vou molhar, você pega um, um jarro de cerâmica ele com água. Ele não vai se desfazer e virar argila de novo. Não vai. Tem que quebrar ele todinho até virar pó. Entendeu? E quebrar Virar dói. pó. Quebrar dói. Só que sabe Ser o que é quebrado dói. impressionante, Cláudia? Que quebrar dói, mas eu queria que eu vou colocar aqui em Marcos. Marcos, me chamou a atenção justamente isso. Quando a gente fala em Marcos 14:3, deixa eu ver se eu acho aqui, que minha Bíblia é difícil de achar, sabe? Marcos A minha 14. Bíblia é difícil de achar e é fácil de achar e eu tô aborrecendo. Marcos 14, 3. Quer que eu leia? Ele diz assim, Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo, puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. vai, aí ó. Para o cheiro sair, para o precioso sair, era um vaso de alabastro cheio de um perfume precioso chamado nardo. Esse perfume ele era muito caro, muito precioso. E ele só saía dela, quebrou o vaso para que saia a sua essência. A sua essência só vai sair quando você se permitir que seu vaso seja quebrado, seja destroçado, seja voltado a pó, sabe? Porque nós já secamos. A gente não está molinho. Nós já secamos. Não. Então, para refazer, a gente fala assim, Senhor, quebra minha vida e faça-a de novo, para sair a essência que existe maravilhosa do Senhor de dentro de mim. Olha, deixa eu te falar uma coisa.
tem que rebentar todinho. Não é só uma batidinha com martelo. Ai, quebrei um bracinho. Ai, não, tem que voltar a ser pó para poder remoldar. Para remodelar, tem que voltar a ser pó. E o quanto que a gente está deixando verdadeiramente que o oleiro quebre a gente para usar a gente. O quanto que verdadeiramente nós estamos deixando que o oleiro quebre a gente para usar a gente. Eu não alinhei com você não, Cláudia, mas eu queria fazer um ato simbólico aí. Eu queria pedir para o pessoal quebrar um vaso. Nem que você tenha que ir no merzinho, entendeu? E jogar ele no chão e quebrar assim. Quero voltar a ser pó como eu quebrei esse vaso. Eu me entrego nas suas mãos como oleiro. E aí, meu irmão? Beleza? Vim falar um negócio mediante isso aí que você falou, que eu tô ouvindo aqui a live, né? Que eu não perco, né? Aí eu vim falar um negócio para você e que Deus me deu uma revelação muito gostosa e eu queria compartilhar com você. É uma pessoa que eu amo demais. Diga. E quando você fala do oleiro, Deus moldando, e que você fala que tem que quebrar, eu queria só alinhar uma coisa com você. Essa palavra é bonita, né? Eu queria alinhar uma coisa com você e dizer para você uma coisa assim. Deixa Deus te moldar enquanto Ele está te modelando, enquanto você está mole. Não deixa secar para ser quebrado, não. Deixa você ser modelado enquanto você está mole. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, a palavra de Deus diz que ele estava moldando o vaso com as mãos. E ele diz que não lhe parecia bem, e ele desfaz, recanta lá, manais, esse vaso, e com as próprias mãos, rebalabassui, ele a faz de novo. Então deixa Deus te modelar enquanto tu é mole. Enquanto tu ainda não está formado, enquanto você está nas mãos do oleiro, deixa ele te fazer bem quando aparais ao olho dele, sabe? Então aí, não deixa ele te quebrar, não deixa ele te moer, para que ele tenha que fazer de novo. Aproveita essa fase que tu é mole. Ei, canta lá, manás. Enquanto tu é mole, ele quer te moldar como bem apraz aos teus olhos, sabe? Então, quando Jeremias desce lá, ele diz assim... Eu estava vendo lá o oleiro e ele fazia, então o vaso não estava pronto. O vaso não estava pronto. Deus quer fazer hoje na tua vida, desmodelar e modelar de novo. Aleluia! E é enquanto você está sendo formado nesse período que você passou, de escolha do barro lá, quando começou Atos, e agora quando você agora está passando por Jó, e aí ele está te modelando. Então a base, aleluia, já está pronta, glória a Deus. Tá bom? E agora é a hora dele subir esse vaso. Ele vai subir esse vaso. E a essência, aleluia, tá aí. Grande em vocês. Grande, muito grande. Eu estava na cozinha e Deus estava me incomodando para vir. Eu disse, não, é o momento deles. Eles têm que fazer e tal. E Deus disse, vai lá, eu tenho uma coisa boa para vocês. E Deus disse, Celo, é enquanto tá mole. É enquanto eu estou preparando. Eu quero que você vá para o forno, mas já pronto. Assim como Sedraque, Mesaque e Abidnego, Lebalabachai. Eu quero que você vá para o fogo quando você já tiver modelado. Aleluia. Sedraque, Mesaque e Abidnego, eu vejo que foram colocados no forno para provar como ele já estava pronto, porque o vaso só é colocado no fogo quando ele já está pronto, em fase acabada. Então ele chega, vai lá para o vaso, queima ele lá e ele sai prontinho. E que Deus seja assim na tua vida, meu irmão. Que Deus seja assim na vida de vocês que estão nos assistindo, sabe? Que Deus trabalhe dessa forma na tua vida. Aproveita esse modelar de Deus na tua vida na hora do almoço. Que Deus está fazendo um diferencial para você. E grandes coisas daí vai acontecer, porque Deus é sobrenatural na vida de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, Ezequiel. Engraçado isso. Olha que Espírito Santo poderoso, hein?
Ezequiel 11, de 19 a 20, fala assim, ó, dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os exultem e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Aham. Deus é maravilhoso, Deus é muito lindo, Deus é lindo demais. E o Espírito Santo também, maravilhoso, lindo, poderoso. Então, o Marcelo estava passando aí a tarefa, né, Marcelo? Respira. E a tarefa é, seja um vaso de 1,99, seja, é só simbólico. É só simbólico, tá? Não, isso não é aquele vaso vai transformar a sua vida. Ah, não tem nada a ver, tá? É só simbólico, é uma coisa simbólica. Você vai pegar um vaso Não. de 1,99, uma coisa barata, não é caro, tá bom? Deixa. Ah, vou comprar um trem caro, não. Não, Deus quer a Não. sua alma, tá? Ele não quer superstição ou representações, não é isso. Isso é só simbólico. Você vai ver como você vai se sentir bem com isso. Isso. Quebra esse E vaso. olha só, aproveitando o poder do Espírito Santo aí, eu quero dizer o seguinte: vá no secreto, vá lá, dentro do seu quarto com seu pai. Ajoelhe lá, deite no colo dele, como você preferir, e fale com ele assim: Senhor, me molda agora que eu tô mole. Sabe? Que eu tô mole, quebrantado, com o coração contrito, sabe? Um Ele, coração de carne. Cláudia acabou de ler Como agora que é um Como coração de Ezequias carne, 11 né? Um fala. coração. Eu passei a minha vida inteira orando isso. Senhor, eu tenho um coração muito duro, quebranta meu coração. E aí eu encontrei com uma profetisa em Maceió e ela falou assim: olha, é chorão, igual a Jeremias. E eu recebi ali, anos depois, a resposta de que Deus tinha quebrantado o meu coração. E eu virei chorão, eu choro quase tudo. Fernando chegou aí, eu já senti o Espírito Santo muito forte e já comecei a chorar já. Porque é assim, mole, que Deus molda mais fácil, né? A gente tem a flexibilidade, a gente tem aí põe a águazinha lá, ó, fica mais fácil para modelar e não deixa. Ele diz isso, né? Ele fala assim, é quando a gente está sofrido, quando a gente está passando pela tribulação, quando a gente está passando pelo problema, é que a gente aprende mais coisas, né? Sim, Ele fala que na alegria, na festa, no nascimento, a gente tende às vezes até se esquecer de Deus. sim. Então a gente tende a tá tudo bem, tá tudo a mil maravilhas, então acaba se esquecendo. E na dor, no sofrimento, a gente fica mole. Eu acredito, Marcelo, que Deus já quebrou você, já quebrou a mim, quebrou a nossa família, né? E agora que já quebrou, agora que já jogou água em cima e está refazendo, Eu né? acredito, Cláudia, que a todos nós que estamos aqui neste momento Amém. online, Já foram estamos quebrados de aqui porque alguma forma. é isso, nós temos uma unidade, estamos em unidade. E por isso que atrai tanto, porque o Espírito está aqui com a gente e ele atrai justamente por causa disso. Então, todos nós somos quebrados e estamos mole. E aproveita agora que estamos mole, vamos falar para o nosso Pai. Rejeite que você se endureça de novo para De novo. poder ser quebrado, Amém. porque dói pra cacete. Dói muito Vai, irmão. todos os dias. E quando a gente tá molinho, a gente tem flexibilidade. É igual neném, igual criança, né? Criança mais molinho tem mais flexibilidade, consegue fazer mais coisas. Então, tenha a flexibilidade. Jesus Cristo falou, né?
que deixe vir a minhas criancinhas. É justamente essa inocência, é justamente essa pureza de alma e de coração que Deus espera que nós tenhamos sempre. E a gente fica adulto e a gente perde essa pureza. Por isso que eu costumo dizer que quem tem medo do ridículo raramente vai alcançar o extraordinário. Porque o extraordinário é Deus. E eu preciso ser bobo. Eu preciso ser inocente. Eu preciso ser mole. Tá bom? É isso. Paizinho, que oferta maravilhosa que o Senhor transbordou na nossa vida hoje. Que maravilha que o Senhor tem nos feito. Deus, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, olha só. Vai ser até depois do fim. Nós estaremos aqui todos os dias, o tempo todo, falando sobre a tua palavra, falando sobre o teu poder, falando sobre a tua glória. Porque, como nós vimos em Atos, nós todos somos assim. Atos não acaba, porque a nossa missão é ecoar a tua palavra até depois do fim. E é isso que faremos para todos sempre. Senhor, muito obrigado por essa tarde, por esse almoço maravilhoso, sensacional e extraordinário. E amanhã estaremos aqui, depois da manhã e depois de amanhã, porque nós somos indesistíveis. Em nome de Jesus. Muito obrigado por nos dar força para sermos assim. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo. Vou fazer igual a Maria falou, Poço da Vitória. É isso aí. Somos vitoriosos. É isso aí. Beijos. Até amanhã. Jó 5, hein? Exatamente. Tchau. Tchau, tchau.